Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Seis horas e 32 minutos. Olá, muito bom dia para você. Quarta-feira, 10 de maio do ano de 2023. Estamos começando pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos à número 1 da região. Começando então mais uma edição do Jornal Verde Vale. Quarta-feira, meio de semana, agora 6 horas e 32 minutinhos. Confira agora os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Mega Sena, concurso 2.590. Ninguém acerta 6 dezenas e prêmio vai a 45 milhões de reais. Caixa 2, Polícia Federal apreende computadores do Serpes. Nova lei do esporte. Senado aprova multa de até 2 milhões de reais para racismo e homofobia em estádios. Servidores do Ministério Público de Goiás entram em greve. O UEG divulga edital com mais de 4.000 vagas em 29 cursos da universidade. BNDES libera mais 2 bilhões de reais para crédito rural em dólar. STF decide que municípios podem proibir soltura de fogos de artifício. Milho despenca 4,9% na terça-feira e perde R$60 na Bolsa Brasileira pela primeira vez desde outubro de 2020. Morre aos 75 anos Rita Lee, ícone do rock and roll brasileiro. Sicredi realiza a distribuição de resultados aos associados. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6 horas e 34 minutos, mais uma vez uma ótima manhã de quarta-feira para você que a partir de agora passa a acompanhar mais uma edição do Jornal Verde Vale. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, marcou para o dia 17 de maio o julgamento de 3 ações que podem definir a responsabilidade das redes sociais no monitoramento de conteúdo ofensivo. A definição do julgamento vem na esteira das negociações no Congresso Nacional na chamada PL das fake news. A ideia do Supremo é colocar em julgamento a validade dos pontos do Marco Civil da Internet. Relatada pelo ministro Dias Toffoli, uma das ações discute a constitucionalidade de um dispositivo dessa lei. Esse trecho exige ordem judicial prévia como a forma de atuar preventiva e imediata, retirando conteúdos inadequados e que podem ter que pagar indenizações por eventuais danos somente se receberem uma ordem da Justiça para tirar o conteúdo e não cumprirem. E o concurso 2.590 da Mega Sena foi realizado na noite da terça-feira em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em 45 milhões de reais. Confira os números sorteados: 2, 12, 28, 36, 43 e 48. 76 apostas fizeram a quina. Cada uma levou para casa R$38.151,92. Já 4.995 apostas acertaram a quadra. Cada uma levou R$829,27. O próximo sorteio da Mega será na quinta-feira, dia 11. 6h32, presidente da Câmara, Arthur Lira, dá recado ao governo e base cobra articulação do Planalto. Confira os detalhes com Yuri Hudson. O presidente da Câmara deu um recado cobrando mais articulação do governo federal. Arthur Lira participou nesta terça-feira de um evento do Grupo LIDE em Nova York. Ele defendeu o papel do parlamento e cobrou que o presidente Lula e os ministros melhorem a articulação política. Lira sustentou que é preciso que Lula, sob comando do Planalto, entenda que os tempos são outros. Entender que o mundo não é o mundo de 10, 15, 20 anos atrás. A política ela avançou muito nas suas prerrogativas. O Congresso reconquistou espaços que foram demonizados. E esses espaços, ou as interlocuções, elas precisam ser descentralizadas. O governo não é um ministro que vai resolver. Não adianta o ministro da articulação resolver, e o ministro da Casa Civil não querer, o da Casa Civil querer, e o ministro fim não cumprir.
Então, esses encaminhamentos de discussões de políticas públicas entre Congresso e Executivo precisam e vão estar mais afinados. É o nosso intuito e nós vamos trabalhar com essa finalidade. Aliados do núcleo duro do governo também estão cobrando mais força do Palácio do Planalto para que partidos que integrem a base e que tenham ministros cumpram o acordo de adesão às propostas do Executivo. Na semana passada, o governo foi pego de surpresa com uma derrota que impôs mudanças no decreto sobre saneamento editado por Lula. O tema agora está no Senado e, para evitar um novo fracasso, o ministro que cuida dessa articulação, Alexandre Padilha, quer discutir com as bancadas. E ele reforçou que as reuniões têm que ser coordenadas, lideradas pela SRI, junto com a Casa Civil, junto com os ministros de cada área. Devemos fazer a primeira já com os ministros do PSB, do PSD. Devemos marcar com os ministros do MDB na volta do líder do MDB da Câmara, com os ministros do União Brasil, fazer isso como uma rotina permanente. Os ministérios vão começar por esses partidos. O União Brasil, por exemplo, tem 3 ministérios e uma base super fragmentada de aliados a opositores do governo, como Kim Kataguiri na Câmara e Sérgio Moro no Senado. Para aliados do governo, Lula errou na montagem das pastas e dificilmente vai conseguir apoio da maioria da bancada do partido. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h38 agora. E um homem foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas e cárcere privado na terça-feira, no município de Aporé, cerca de 472 quilômetros de Goiânia. A Polícia Civil de Itajá recebeu uma denúncia do Disque 100, relatando que, além do suspeito traficar os entorpecentes, agredia e mantinha em cárcere privado a esposa, portadora de epilepsia. Os policiais cumpriram o mandado de prisão e de busca e apreensão. Eles então encontraram no telhado da casa do homem uma grande quantidade de cocaína pura. A equipe levou a mulher e o filho do casal para a assistência social, onde a vítima relatou que o marido não a deixava sair de casa devido à sua aposentadoria. Ela ainda afirmou aos agentes que passava fome em casa junto com o filho. Segundo a vítima, o acusado agredia e inclusive a enforcou. Os policiais acompanharam a retirada dos pertences da mulher da residência e encaminharam mãe e filho para um local seguro. Uma medida protetiva foi solicitada em favor da vítima. 6h39. Computadores do Instituto Serpes foram apreendidos pela Polícia Federal nesta terça-feira como parte de uma operação que investiga doações ilegais de um frigorífico que somam mais de 3 milhões de reais para o Caixa 2 na campanha eleitoral de um candidato em Goiás no ano de 2010. O processo corre em segredo de justiça, está em primeira instância e por isso os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Os crimes investigados são associação criminosa, falsidade ideológica para fins eleitorais e lavagem de ativos. Em entrevista, Braulio Cardoso de Lorenzo, responsável pelo Serpes Pesquisa, confirma que agentes da Polícia Federal foram ao Instituto, recolheram os HDs dos computadores e falaram que iriam avaliar o conteúdo, inclusive estamos sem trabalhar neste momento, foi o que disse ele. Braulio explicou ainda que não sabe qual a pesquisa que os policiais estavam buscando. O processo corre em segredo de justiça, está em primeira instância e por isso os nomes não foram divulgados. E, como dissemos, os crimes investigados são associação criminosa, falsidade ideológica para fins eleitorais. 6h40. Uso de detectores de metal reforçam segurança em escolas públicas da rede estadual. Quem vai trazer esses detalhes é Juliana Carnevale. As escolas da rede estadual de ensino em Goiás passam a contar com o uso de detectores de metais com o objetivo de reforçar a segurança. A iniciativa integra a política estadual de prevenção e combate à violência escolar e conta com investimento de R$1.800.000 do governo de Goiás. Os detectores de metais serão utilizados em todas as escolas da rede estadual. Os equipamentos foram adquiridos e estão em processo de entrega. Até o momento, cerca de 70% das escolas já receberam os itens. A orientação da Secretaria de Estado da Educação é que seja usado um detector de metal para cada 100 alunos matriculados. Além do uso dos detectores de metal, a Secretaria da Educação está realizando a campanha Todos pela Paz.
Todas as unidades da rede estadual se uniram para a realização de ações pedagógicas e palestras voltadas ao combate da propagação do ódio e da violência nas escolas. A ação conta com a parceria da OAB Goiás, Ministério Público de Goiás, Conselho Estadual de Educação e Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h42 agora. E o Atlético Mineiro segue com problemas financeiros e mais uma vez atrasou o pagamento de salários de jogadores. O pagamento do mês de abril, que era para ter caído na segunda-feira, não foi efetivado. A informação foi trazida pelo site Goal. O clube arcou com os vencimentos de outros funcionários e do setor administrativo. A assessoria do Atlético não comentou a respeito do assunto. Há pendências em relação ao pagamento de premiações, como a do Campeonato Mineiro desse ano. Uma fonte confirmou a existência de atrasos pontuais referentes a gratificações e direitos de imagem. O Atlético Mineiro tem uma folha mensal que gira em torno de 18 milhões de reais. Os problemas de salário no elenco são uma constante no Galo nos últimos meses. O clube convive, não só com atrasos de pagamentos, mas também com uma dívida bilionária. O montante bruto devido pelo Atlético Mineiro aumentou em 2022 e está hoje na casa acima dos 2 bilhões de reais. No balanço do clube, a dívida está próxima a 1,57 bilhão de reais, seguindo os critérios da própria diretoria alvinegra. Ela aumentou em 259 milhões de reais em relação a 2021, principalmente por causa do elevado custo do departamento de futebol e dos juros que incidem sobre as dívidas. 6h43 e Vini Júnior marca no empate entre Real Madrid e Manchester City. Daniel Esperon traz os detalhes dessa primeira partida da semifinal da Liga dos Campeões. O primeiro jogo da semifinal da Liga dos Campeões teve brasileiro brilhando. Real Madrid e Manchester City ficaram no empate em 1-1 no Santiago Bernabéu. E o grande destaque do jogo foi o golaço de Vinícius Júnior pelos merengues. E a ótima fase que vive o brasileiro com esse gol. Ele chegou aos 23 e superou a marca do ano passado, vivendo o melhor ano da sua carreira. E ainda tem muito por vir, afinal, tem o jogo de volta. Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, acredita que os merengues poderiam ter vencido o jogo desta terça. Sim, poderíamos ter ganho. Foi um jogo jogado. Merecíamos ter ganhado. Saímos com uma boa sensação para o jogo de volta, porque a partida vai ser muito bem jogada. A outra semifinal será entre Milan e Inter. E o primeiro jogo é no San Siro. A partida acontece às 4h da tarde, no horário de Brasília. Agência Rádio Web com informações da Liga dos Campeões, Daniel Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. E a terça-feira terminou com baixas de 18 a 19 pontos e meio nos principais vencimentos da soja negociados na Bolsa de Chicago. Assim, o julho terminou o dia com $14,14 e o agosto $13,47 por bushel. O mercado acompanhou as baixas dos demais grãos e dos derivados, em especial o farelo, que perdeu quase 2% no pregão. O dólar também caminha para fechar o dia em queda, voltando a operar abaixo dos R$5 com perdas na bolsa, combinando mais um momento de pressão sobre os preços da soja no mercado brasileiro. O movimento, inclusive, faz com que preços devolvam os ganhos registrados ontem, de algo como R$1,50 e R$2 por saca, como explicou o consultor de mercado Vlamir Brandalize em entrevista ao Notícias Agrícolas. Nos portos, os preços foram também perdendo força em função desse cenário, e a melhor posição no momento, que é o setembro, varia de R$151 a R$151,50, depois de no começo do dia ter testado perto de R$153 por saca. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia, ministro da Justiça agora brigando com o Telegram. Queixou-se do Telegram para a Secretaria do Consumidor. Secretaria Nacional do Consumidor, de certa forma, pedindo punição do Telegram, porque o Telegram escreveu o seguinte: Brasília está prestes a aprovar uma legislação que irá acabar com a liberdade de expressão. Fecha aspas.
Será que o ministro não pensou na ironia dessa queixa dele à secretaria? A ironia é que a queixa caberia se já tivessem acabado com a liberdade de expressão. Porque o que fez o Telegram foi exercer a liberdade de expressão garantida pela Constituição, não só garantida, como que veda a censura. A Constituição proíbe censura. Então, se queixar de quê do Telegram? E é um projeto de lei. Todo projeto é exposto ao público para ser discutido, para ser criticado, para ser elogiado, para aparecer em mais luzes ou para mostrar os defeitos. É isso. Mas ao se queixar, ele já está... Pressupõe-se que existe censura nesse país. Porque o que o Telegram diz não é calúnia, censura, não é injúria, não é difamação, não é nada que contraria o Código Penal, e muito menos a Constituição. Bom, o ministro tentou ser irônico, mas pareceu até uma ameaça com o senador Marcos Duval, lá numa comissão do Senado. O ministro disse, o senador fica lá na porta do Ministério da Justiça fazendo gravações para postar na rede social. Eu aviso o senador que se ele é da SWAT, eu sou dos Vingadores. Citou Capitão América, Marvel e tal. Ficou estranho. Agora, o ministro não está de acordo com abrir o espaço aéreo do território Yanomami. Mas não sei como vão tirar 20 mil garimpeiros de lá. Tiraram alguns, mas queimaram os aviões dos garimpeiros. Eles só podem sair a pé ou de canoa. Um dos confrontos que houve foi de canoa, em que resultou um morto e 2 feridos, um agente de saúde e 2 feridos. Já morreram 13 garimpeiros. Na última eu mostrei aqui uma garimpeira que foi esgoelada, foi estrangulada. É porque eles não conseguem sair de lá a pé sem passar por território indígena, pertinho. E aí há confronto, como era previsível. Vejam só a ironia. Em agosto de 2022, em plena campanha eleitoral, o TSE criou um gabinete de controle da desinformação. Parece coisa de George Orwell, de 1984. Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação. E o nomeado, senhor Eduardo Talhaferro. Pois não é que agora ele entra na casa dele furioso com a mulher dele, subiu para o quarto, deu um tiro, a mulher pegou as filhas, se refugiou na garagem, chamou a polícia e ele está preso. E a polícia apreendeu a arma, a munição e logo depois ele foi demitido do TSE, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Imagina, ele parece que não tem equilíbrio para ter arma, nem equilíbrio para julgar o que é desinformação. Aliás, ninguém tem, né? Só Deus, né? Isso é desinformação, isso não é, né? É uma coisa tão subjetiva, né? Que para alguns é a mais absoluta informação. Não dá para transferir isso para o Estado. Deixa que as pessoas julguem, né? E isolem aqueles que querem desinformá-las. Isolem, é o que eu aconselho. Tem uma televisão que está desinformando você, não veja mais essa televisão. Tem um jornal que está desinformando você. Você é que decide o que pode entrar na sua casa ou na sua mente. Pois é. E agora, na CPI das invasões de terras, o presidente deve ser do Rio Grande do Sul, republicano, o tenente-coronel Zucco. Muito bem escolhido esse presidente. Já disse que vai convocar primeiro os governadores para explicarem, porque eles são os chefes da segurança pública. E invasão de terra é um caso de segurança pública, é crime. Não é uma instituição social, não. É uma instituição ideológica que comete o crime de invadir um direito fundamental, de detonar um direito fundamental, que é o direito de propriedade, está previsto na Constituição. É isso. Então, agora, esquisito é a CPI lá mista, que vai investigar o 8 de janeiro. Os governistas estão se mexendo para presidir ou para ter o relator. Por que, se eles não queriam CPI? Por que não queriam a CPI? E agora entregar a presidência ou a relatoria fica muito estranho. De Lisboa, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7 horas em ponto, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quarta-feira. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid pediu ontem a revogação da prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal.
Os advogados argumentam que a soltura do militar não oferece risco para as investigações sobre um esquema de falsificação de cartões de vacina. Caso o Supremo não derrube a prisão, a defesa requer a substituição por medidas cautelares menos gravosas. Ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, Mauro Cid, foi preso na semana passada. A investigação da Polícia Federal apura a inclusão de dados falsos no sistema do Ministério da Saúde sobre a vacinação do então presidente da República, assessores e familiares e do próprio Mauro Cid. A PF fez busca e apreensão na casa do ex-presidente e acabou levando também o celular de Bolsonaro. Mauro Cid foi indiciado pela Polícia Federal no Supremo por ter atuado com Bolsonaro numa live que associou a vacina contra a Covid ao risco de desenvolver a AIDS. Em outra frente de apuração, Mauro Cid também é investigado no STF junto com Bolsonaro no inquérito que apura o vazamento de dados sigilosos por atacar o sistema eleitoral. E o Senado aprovou ontem a nova Lei Geral do Esporte com punições para a violência nos estádios. Quem cometer racismo, homofobia, sexismo e xenofobia está sujeito a uma multa que varia de 500 a 2 milhões de reais, a depender da gravidade do crime. O texto agora segue para a sanção presidencial. As punições também vão valer para os clubes. De acordo com o texto, a torcida organizada que praticar a violência, a discriminação ou invadir o campo, por exemplo, poderá ser banida dos estádios por 5 anos. O projeto também prevê a criação da Autoridade Nacional para a Prevenção e Combate à Violência e à Discriminação no Esporte, que será ligada ao Ministério do Esporte e será responsável para criar mecanismos para combater a violência e as discriminações. Como dissemos, a torcida organizada que praticar a violência ou a discriminação ou invadir o campo, por exemplo, poderá ser banida dos estádios por até 5 anos. Corrupção privada no esporte passará a ser punida com pena de 2 a 4 anos de prisão em caso de tentativa de obtenção de vantagem indevida. Sob o salário dos atletas, a divisão passará a ser feita com 50% na CLT e 50% pagos nos direitos de imagem. 7:03. Produção de remédios derivados do sangue para o SUS será ampliada. Os detalhes quem traz é Bruno Moreira. O sangue doado por voluntários para serviços de hemoterapia em todo o país tem diferentes finalidades na assistência à saúde. Além de ajudar pacientes de doenças graves e o tratamento de infecções virais, o excedente da transfusão de plasma, que é a parte líquida do sangue, pode ser usado na produção de medicamentos. Estratégias para o fortalecimento da Hemobras têm sido elaboradas pelo Ministério da Saúde. A empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia tem o objetivo de garantir a produção nacional deste segmento para o Sistema Único de Saúde. A fábrica, localizada no município de Goiânia, em Pernambuco, recebeu nesta terça-feira a visita de Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos. Ele falou sobre o fortalecimento do complexo para garantir a autossuficiência para o país. Hoje o Brasil depende da importação de 2,5 bilhões de dólares de hemoderivados e produtos relacionados ao tratamento da hemofilia, todas aquelas doenças que dependem da coagulação sanguínea, entre outras necessidades. Então, a perspectiva é que nesses próximos 3 anos o Brasil se torne não apenas capaz de depender menos de importação, como ele entre numa rota tecnológica aonde o campo da hemoterapia, dos hemoderivados, se torna um campo essencial para o cuidado das pessoas e para o desenvolvimento tecnológico, inclusive reduzindo a desigualdade regional brasileira. Dessa forma, Gadelha explicou que o Ministério da Saúde se posiciona contra a proposta de emenda à Constituição número 10 de 2022. Ela pretende alterar a Constituição para autorizar a coleta e o processamento de plasma humano pela iniciativa privada. O texto é discutido no Senado, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A emenda constitucional número 10, na verdade, ela aprofunda tudo que a gente não quer no momento atual. Um modelo baseado na extração de recursos naturais, e agora a gente correria o risco de ser um modelo que extrai o próprio sangue da população brasileira para ser comercializado fora do Brasil. Isso é inaceitável, porque o que eu vi aqui em Pernambuco, o que eu vi aqui na Hemobras, é que nós temos capacidade tecnológica para gerar conhecimento, tecnologia no Brasil, baseado numa ação solidária de doação de sangue.
Atualmente, o Brasil tem mais de 2.000 estabelecimentos com cerca de 300 serviços de hemoterapia, produtores de hemocomponentes e recebe pelo SUS mais de 3 milhões de doações de sangue. Caso a PEC seja aprovada, existe o risco de diminuição de doações voluntárias para a rede pública de saúde, afetando os atendimentos. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h06. E os servidores do Ministério Público de Goiás entraram em greve nesta terça-feira. O presidente do Sindicato de Servidores do Ministério Público de Goiás, Gilclésio Campos, informou que o sindicato iniciou uma greve devido ao não pagamento da revisão geral anual aos servidores públicos, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021. Em 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em análise de ação direta de inconstitucionalidade, que a RGA é de competência do chefe do Executivo. A proposta, contudo, prevê a possibilidade de reajuste remuneratório que deve ser determinado por lei específica e respeitado pela iniciativa de cada ente, como o Ministério Público, de acordo com a Constituição. Diante da decisão, o Sindicemp solicitou um aumento do vencimento do percentual de 25% com o objetivo de recompor as perdas dos anos de 2019, 20 e 21, mas, segundo eles, não houve nenhuma negociação por parte do Ministério Público de Goiás. Em nota, o Sindicemp disse que nos últimos dias o MP goiano autorizou um pedido do sindicato sobre o aumento de número de servidores que pode receber a gratificação correspondente ao serviço prestado. Ainda de acordo com o sindicato, o pedido teve uma contraproposta a uma minuta do estatuto que o sindicato protocolou há quase 3 anos e que, nesse sentido, há uma mesa de negociação aberta. E a UEG divulga edital com mais de 4.000 vagas em 29 cursos da universidade. Saiba como se candidatar para concorrer a uma vaga nessa matéria de Marcelo Tavares. A Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Estadual de Goiás divulgou o edital Minha Vaga do processo seletivo para reingresso, transferência interna, transferência externa e portadores de diploma nos cursos de graduação da universidade para o segundo semestre letivo de 2023. As inscrições podem ser feitas de 15 de maio a 10 de junho, exclusivamente pela internet no site minhavaga.ueg.br. Ao todo, são ofertadas 4.309 vagas em 29 cursos de graduação da UEG. Poderão se candidatar para reingresso os discentes ingressantes da matriz curricular do primeiro semestre de 2021 que não efetuaram suas matrículas por 2 períodos letivos. Além disso, poderão se candidatar para transferência interna os discentes que estiverem regularmente matriculados ou com trancamento no primeiro semestre letivo de 2023. Há também vagas para transferência externa dos estudantes de outras instituições de ensino superior que estiverem regularmente matriculados ou com trancamento do primeiro semestre letivo de 2023. Para concorrer a uma vaga de portador de diploma, o candidato deve comprovar a conclusão em pelo menos um curso de graduação em uma instituição de ensino superior devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação ou órgão competente. A relação dos documentos exigidos para inscrição, bem como dos cursos com as referidas vagas, pode ser conferida no edital no site minhavaga.ueg.br. De Goiânia, Marcelo Tavares para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h10. O pai e o empresário do craque Lionel Messi, Jorge Messi, usou as redes sociais para se manifestar oficialmente sobre a notícia de que o argentino teria fechado com o clube da Arábia Saudita. O agente negou as informações da AFP e garantiu que uma decisão sobre o futuro da carreira do atleta só será tomada ao final da temporada. A agência francesa afirmou ontem que uma fonte saudita garantiu o acerto com o clube local, que não teve o nome revelado, com contrato excepcional e enorme. Jorge Messi alegou falta de respeito e que pessoas direcionadas são usadas a favor de interesses sem dar nenhuma prova de afirmações. A imprensa saudita vinha apontando nos últimos dias que o Al Hilal poderia chegar a oferecer 400 milhões de euros, algo em torno de 2 bilhões 180 milhões de reais por ano a Messi. O valor seria basicamente igual ao que o Al Nassr vem pagando a Cristiano Ronaldo,
e se tornou o atleta mais bem pago no mundo neste ano, segundo o ranking da revista Forbes. 7h11. O Flamengo enfrenta o Goiás no Maracanã e tenta espantar a crise. Daniele é quem traz os detalhes dessa matéria. E tem Brasileirão no meio de semana e a quinta rodada começa nesta quarta-feira com 7 jogos. Destaque para Flamengo e Goiás. Na última rodada, o rubro-negro entrou na zona do rebaixamento e vive uma situação complicada no campeonato. São 3 derrotas consecutivas, agora jogando dentro do Maracanã. O time quer recuperar a confiança. O técnico Jorge Sampaoli pede calma para que as coisas entrem no eixo. São momentos. Lamentavelmente tocou este momento e há que superá-lo, há que ganhar. O Palmeiras ainda não perdeu e está na cola do líder Botafogo. E na partida contra o Grêmio, no Allianz Parque, espera dormir na liderança. E mesmo embalado, Abel Ferreira fala do equilíbrio do campeonato e diz quem tem o melhor futebol atualmente. Para mim, as grandes equipas são aquelas que têm consistência no seu jogo. A melhor equipa neste momento, sem dúvida nenhuma, é o Botafogo, porque a classificação assim o diz, 4 jogos, 4 vitórias. Será também outro grande rival. Olhando para a tabela classificativa neste momento, vocês conseguem olhar de cima a baixo, vocês na Europa, em nenhum país do mundo conseguem ver esta classificação, ver grandes times que ganharam muita coisa lá em baixo. Isto não acontece na Europa, só aqui é que acontece. Falando em futebol bonito, o Fluminense de Fernando Diniz visita o Cruzeiro nesta quarta, que ainda tem Inter e Atlético Paranaense, Santos e Bahia, Galo e Cuiabá, e América Mineiro e Red Bull Bragantino. Agência Rádio Web com informações do Brasileirão, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h13 agora, 7h13. Vamos então ao agro. A terça ontem, portanto, chegou ao seu final com os preços futuros do milho recuando na Bolsa Brasileira e perdendo o patamar dos R$60 por saca para o primeiro vencimento, o qual não acontecia desde outubro de 2020. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 59,62 e R$ 64,90. O vencimento maio 23 foi cotado a 59,62, uma perda de 2,74%. O julho 23 valeu 59,70, com baixa de 4,59%. Setembro 23 foi negociado por R$ 62,23, com desvalorização de 4,96%. Novembro 23 teve valor de R$ 64,90, com uma queda de 4,19%. Para o analista de mercado Vlamir Brandalize, a Bolsa Brasileira não está variando muito nas últimas semanas, se mantendo entre R$ 60 e R$ 68. No mercado balcão, os preços também estão na faixa estável entre R$ 58 e R$ 64, ficando entre R$ 62 e R$ 65 nos portos. Escritórios Verdes ampliam a regularização ambiental de pecuaristas. A reportagem você confere com Sandra Fontela. O programa Escritórios Verdes abriu mais 3 unidades no país, em Araguaína, no Tocantins, na Viraí, em Mato Grosso do Sul e em Vilhena, Rondônia. As unidades oferecem assessoria jurídica e ambiental aos pecuaristas para atender critérios socioambientais. O programa é da JBS, que conta agora com 18 unidades de atendimento no país. A iniciativa, criada em 2021, já auxiliou com o atendimento e assessoria para a regularização ambiental de mais de 5.200 propriedades rurais nas regiões Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. Foram mais de 1.000 hectares direcionados para a recuperação florestal. A supervisora de sustentabilidade da JBS, Lorena Gayer, explica que as ações dos escritórios verdes permitem o atendimento direto ao pecuarista e auxiliam no passo a passo para a regularização. Muitos produtores que nós conversamos, eles já procuraram em algum momento formas de se regularizar, né? Mas muitas vezes por falta de assistência técnica especializada, eles não avançaram na regularização. Então esses produtores, eles aceitam os escritórios verdes. Nós fazemos todo o trabalho de educação ambiental inicial com esse produtor, de explicar todas as vantagens dele se regularizar, e acaba que esse produtor que era mais resistente passa a aceitar a regularização
ambiental e cria uma consciência ambiental. As novas unidades foram definidas a partir de um mapeamento que identificou as novas regiões que demandaram serviços dos escritórios verdes. Os escritórios verdes atendem nossos fornecedores diretos e indiretos que não atendem à política de compra responsável da empresa. Aqueles que não estão de acordo com os critérios socioambientais, eles são encaminhados para a regularização ambiental, através de consultorias habilitadas que prestam serviços para esses fornecedores na regularização ambiental junto ao órgão ambiental competente. Os escritórios verdes prestam serviço gratuito. Esse atendimento oferecido pela JBS garante uma solução para o produtor estar em conformidade ambiental para fornecer animais para a empresa, para outras fazendas ou indústrias de processamento de carne bovina que possuem políticas de sustentabilidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. 7h16 e o Sicredi realizou no último dia 28 a distribuição de resultados referentes ao ano de 2022. Quem comenta sobre este assunto agora no Jornal Verde Vale é o gerente da agência local aqui em Mineiros, Rafael Conte. Então nós tivemos agora no último dia 28 de abril a distribuição dos resultados referentes ao ano de 2022. Então é entregar para o associado aquilo que a gente promete para ele sempre que a gente senta, conversa, a gente troca informação, e para aqueles associados novos também que às vezes vêm conhecer a cooperativa, e a gente apresenta a distribuição de resultado como sendo um dos diferenciais da cooperativa, né? Então gostaria de trazer a conhecimento de todos a cooperativa como um todo. Nas nossas 30 agências nós distribuímos aproximadamente 92 milhões de reais. Só para Mineiros nós tivemos mais de R$1 milhão distribuídos em conta corrente dos nossos associados, em conta poupança, né, que a distribuição foi em conta poupança. Uma parte em cota capital, outra parte em poupança. E querendo ou não, é um recurso que vem para a comunidade, que ele acaba ficando aqui na nossa economia, que ele vai gerar mais negócios no comércio, ele vai gerar uma poupança que vai ficar aí de reserva financeira dos nossos associados, e é uma forma da gente devolver para a comunidade tudo aquilo que ela investiu no Sicredi, tudo aquilo que ela movimentou conosco. E vale ressaltar que essa distribuição de sobras, ela é uma vantagem da cooperativa, né? Então, o ouvinte que está nos ouvindo nesse momento, que ainda não tem conta em uma cooperativa, seria interessante, inclusive, esse convite para ele visitar aqui a agência, né? E quem sabe possa então fazer parte desses associados, que com certeza contam com inúmeras vantagens frente até mesmo a outras instituições. Muito bem lembrado, Eliana. Nós, como instituição financeira, nós somos uma cooperativa de crédito. Eu costumo comentar muito com o nosso associado, né? Poxa, Rafael, por que o Sicredi cobra taxa, cobra tarifas? Nós temos toda uma estrutura para manter, estrutura de colaboradores. Nós precisamos acessar o mercado financeiro para poder buscar mais recurso no mercado, e uma forma que a gente tem isso é da gente fortalecer cada vez mais a cooperativa, seja ela com resultado, com capital social dos associados, e como você bem disse, a distribuição de resultados é um grande diferencial das cooperativas, né? A gente, estando na comunidade, nós fomentamos muito mais a economia local. Esse dinheiro hoje, se tivesse nos bancos tradicionais, hoje era um dinheiro que ia embora e ia para a mão do acionista, né? E aqui não, aqui ficou na comunidade, como eu disse, vai gerar novos negócios. A cooperativa, além da distribuição de resultados, a cooperativa também trabalha com o fundo social do Sicredi, que nós também, parte do resultado ele é destinado para esse fundo social, que vem para apoiar projetos aqui da nossa comunidade. A gente já teve vários projetos aqui apoiados. Nós tivemos da Orquestra Sinfônica da FIMES, nós tivemos o projeto Pôde Participar, tem escolinha de futebol, nós tivemos Rotary, APAI, a VCC, enfim, nós tivemos várias entidades que a gente já conseguiu apoiar no ano passado, e a ideia é que esse ano a gente continue apoiando ainda mais, né? E como eu disse, apoiando projetos da comunidade local, além de distribuir esses resultados aqui também. E aí, Daliana, aproveitar o momento também para fazer o convite, né? Como você disse, para aquela pessoa que não conhece o Sicredi, que não sabe como é que funciona, vem tomar um café com nós. Nós temos todos os nossos gerentes aqui, me coloco à disposição, assim como os nossos gerentes aqui da agência, para poder sentar, tomar um café e tirar as dúvidas das pessoas que querem conhecer um pouco mais da cooperativa, porque, como eu disse, é um modelo de negócio que agrega renda para a nossa comunidade e para a nossa cidade. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil.
7h24, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quarta-feira. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última segunda-feira que municípios podem proibir a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que produzam estampidos. A regra foi considerada constitucional para o município de Itapetininga, em São Paulo, e a decisão agora vale para todo o país. A lei de 11 de abril de 2017 determina multa de R$3.000 à pessoa física infratora e 10 mil para a pessoa jurídica infratora, podendo inclusive dobrar o valor em caso de reincidência. Essa corte tem reconhecido em diversos casos a competência legislativa concorrente para tratar de proteção à saúde e ao meio ambiente, legitimando a edição de leis municipais que disponham sobre a matéria no nível do seu interesse local. Foi o que disse o relator do caso, o ministro Luiz Fux, em seu voto. Todos os demais ministros acompanharam o Fux na votação em plenário virtual que terminou na segunda-feira. Lembrando que em Mineiros existe uma lei que proíbe a soltura de fogos com estampido dentro do nosso município. O presidente Lula, junto ao ministro da Educação Camilo Santana, lançou aí na última sexta-feira, aliás, lança na próxima sexta-feira, o programa de escolas de tempo integral. A cerimônia está prevista para as 10 horas no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A iniciativa é um dos focos da gestão de Santana para melhorar a qualidade do ensino no país. O titular da pasta é ex-governador do Ceará, estado com maior proporção de alunos do ensino fundamental matriculados em escolas de tempo integral, de acordo com o Censo Escolar 2022. O programa incluirá apoio pedagógico, de infraestrutura e de indução financeira por parte do Ministério da Educação para aumentar o número de escolas em tempo integral no país. O projeto é inspirado em estados com boas experiências na área como Bahia, Pernambuco e Ceará, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa. 7h26, Dia das Mães, 13,9 milhões de pessoas devem ir às compras na última hora. Quem traz essa boa notícia para o comércio é Sandra Fontela. Os próximos dias prometem lojas cheias no comércio de rua e nos shopping centers. Quase 14 milhões de consumidores devem fazer compras de última hora para o Dia das Mães, celebrado no próximo domingo. É o que mostra a pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil. 11% dos consumidores devem comprar apenas na véspera. Segundo o levantamento, 46% dos consumidores se planejaram para comprar na primeira semana do mês e 28% em abril. Segundo a coordenadora financeira na CNDL, Merula Borges, a expectativa é movimentar 33 bilhões de reais na economia do comércio lojista. Mais de 128 milhões de pessoas vão às compras para gastar em média R$258. Então, para aquele lojista que trabalha especialmente com calçados, roupas e acessórios, é o momento de ficar atento, porque esses vão ser os itens preferidos dos consumidores na hora de ir às compras. A compra de última hora pode prejudicar o consumidor na pesquisa de preços de diferentes marcas, lojas ou variedades de produtos. Para quem ainda não comprou o presente do Dia das Mães, a dica é estabelecer um limite de gastos. A coordenadora na CNDL chama atenção para a necessidade de controle financeiro na hora do consumo. 32% dos consumidores que vão às compras no Dia das Mães estão com alguma conta atrasada e 30% admite que gasta mais do que pode. Então, é um momento de cautela, priorizar o pagamento das dívidas, usar da criatividade, procurar formas diversas de presentear sem sair do orçamento, às vezes até dividir com o irmão quando for possível, para manter as contas em dia e não acabar caindo na inadimplência. A pesquisa da CNDL e SPC Brasil entrevistou consumidores das 27 capitais de todas as classes econômicas e que pretendem realizar compras para o Dia das Mães deste ano. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29. E a juíza Placidina Pires, da primeira vara de feitos relativos a delitos praticados por organização criminosa e de lavagem de capitais, condenou 9 pessoas de Catalão por fornecerem as suas contas para receber dinheiro do chamado golpe do novo WhatsApp.
Os réus se uniram para auxiliar os executores dos golpes a ocultar a origem criminosa dos valores transferidos pelas vítimas. As penas variam de 3 a 6 anos de reclusão a serem cumpridas nos regimes aberto e fechado. O caso foi descoberto após um suspeito de tráfico de drogas ter o celular apreendido pela Polícia Civil. Os policiais descobriram a existência de um grupo criminoso voltado para a prática da lavagem de dinheiro obtido com a prática de delitos de estelionato. Os golpistas primeiro se passavam por outras pessoas através do aplicativo de mensagens, enganavam os parentes delas. Após isso, os denunciados recebiam, guardavam, movimentavam, transferiam e sacavam os valores, tudo de forma a dissimular e ocultar a natureza e origem da verba espúria oriunda dos golpes. Segundo a denúncia, eles tinham um grupo no WhatsApp no qual arquitetavam a prática da lavagem do dinheiro. Os laranjas e os próprios associados emprestaram suas contas bancárias com a promessa de receber uma comissão para que fosse depositada determinada quantia e simulada uma transação comercial aparentemente normal, conferindo ar de licitude ao dinheiro sacado. E a Covid-19 deixou de ser considerada emergência de saúde global, mas em Goiás a secretária do Estado continua monitorando a doença e vacinando contra a infecção do vírus. A reportagem é de Ives Mendes. A diminuição no número de mortes, de hospitalizações e internações em unidades de terapia intensiva relacionadas à Covid-19 e os altos níveis de imunidade da população ao vírus motivaram a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a declarar que a pandemia da Covid-19 deixou de representar uma emergência de saúde global. Em Goiás, o número de casos graves da doença também está em queda. Graças à vacina, principalmente a vacina, a gente vê essa redução de casos graves, de óbitos, que culminou nisso que a gente assistiu pela imprensa, que é a declaração da OMS declarando o fim da emergência em saúde pública de importância internacional da Covid-19. O alerta da Superintendente de Vigilância em Saúde é porque, mesmo não sendo mais considerada emergência, a infecção ainda mantém o status de pandemia. A gente precisa continuar monitorando, porque é um vírus mutável, altamente mutável, podem sim surgir novas ondas com variantes novas? Podem. Então, por isso que a gente precisa continuar junto às vigilâncias epidemiológicas, monitorando e vacinando. Porque vacinando, eu diminuo, mesmo que tenha uma nova onda, eu não deixo aumentar o número de casos graves e óbito. Por isso a importância da vacinação. A Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou à população de Goiás a vacinação para maiores de 18 anos com a bivalente. Por isso, a Renata já veio garantir a 5ª dose. Eu fui em busca das duas, tanto a gripe e a bivalente da coronavírus. A primeira vez que eu tive, eu não tinha tomado vacina nenhuma, que foi em 2019. Mas a segunda já foi bem mais branda, só deu tipo um resfriado. É importante a população continuar procurando a vacinação da bivalente. Eu acho muito importante. A Secretaria também intensifica a orientação para que a população busque a imunização contra a influenza, já que subiu para 18 o número de mortes causadas pela variante H1N1. E as vítimas são pessoas de todas as idades. O aumento de casos de influenza, principalmente em faixas etárias, menores, crianças inclusive, menores de 2 anos, a gente está com um número de casos considerável e óbitos também. Por isso, esse foi um dos motivos pelo qual o Estado, além de antecipar a campanha de vacinação contra a influenza, desde o dia 6 de maio, desde o último sábado, também ampliou para toda a população a partir de 6 meses de idade. Me preocupa porque eu tenho 2 filhos, e é bem perigoso. Desde o último sábado, a campanha foi estendida para toda a população a partir de 6 meses de idade. Em Goiânia, foram disponibilizadas 73 salas de vacinação, onde mais de 38 mil pessoas foram imunizadas. As doses continuam disponíveis nos postos de vacinação até o dia 31 de maio. Liz Mendes, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33 e o Santos informou na manhã de ontem que o zagueiro Eduardo Baumerman foi afastado preventivamente das atividades do clube. O clube optou por retirar o jogador do dia a dia após novos desdobramentos da Operação Penalidade Máxima 2,
do Ministério Público de Goiás, que investiga a manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro. Publicação feita na segunda-feira, foram reveladas conversas do zagueiro com o apostador envolvido com a quadrilha. De acordo com a denúncia, Bauerman teria recebido R$50 mil para levar um cartão amarelo na partida contra o Avaí, Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele saiu de campo sem a punição e foi cobrado pelo apostador. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h34, e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES anunciou ontem que vai disponibilizar mais de R$2 bilhões para atender a crescente demanda pela linha BNDES Crédito Rural na modalidade com referencial no custo em dólar. A linha de crédito, que foi lançada em conjunto pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e pelo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, apresentou uma perspectiva de demanda superior a R$2 bilhões inicialmente previstos. O protocolo de operações será aberto no dia 16 desse mês para os agentes financeiros credenciados a repassar os recursos do BNDES ao cliente final. A alta demanda pela linha de crédito foi constatada por meio de sondagens realizadas com diferentes agentes financeiros durante a AgriShow, realizada na última semana. Os parceiros identificaram uma procura significativa pelos recursos, o que levou o BNDES a aumentar o valor inicialmente alocado para atender a necessidade dos produtores rurais. O mercado físico do boi gordo registrou preços pouco alterados na terça-feira. Em São Paulo, houve negociação acima da referência média, com a indústria fechando lacunas nas escalas de abate. De modo geral, as escalas dos frigoríficos seguem confortáveis em grande parte do país, como é o caso do Centro-Norte, fator que tende a dificultar movimentos de alta para o boi gordo. O atacado deve encontrar sustentação nos próximos dias devido à demanda do Dia das Mães, mas pode voltar à trajetória de queda na segunda quinzena. Foi o que disse o analista de safras e mercado, Alan Maia. Em São Paulo, foram relatadas negociações acima da referência média no decorrer do dia. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h36, 7h36. Bom dia, vamos com as informações do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e também Polícia Civil nessas últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Bombeiros. Corpo de Bombeiros de nossa cidade, um total de 21 atendimentos nessas últimas 24 horas, onde nós tivemos alguns destaques. Ontem nós tivemos um acidente grave registrado aqui em Mineiros. Esse acidente foi na Avenida 3, ali no bairro São Pedro, isso por volta das 3h18, envolvendo carro e moto. No acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros, um Honda Civic, uma moto, que havia sido retirada do local do acidente, vitimou 2 pessoas. A acompanhante da moto, 18 anos, apresentava uma fratura fechada no fêmur e na paleta, no joelho direito, com escoriações profundas no tórax, braços e pernas. A vítima foi encaminhada para atendimento médico na UPA de Mineiros. O condutor da moto foi encaminhado pelo SAMU, também para a unidade de pronto atendimento. E o condutor da moto é quem estava, com ferimentos mais graves. Como foi o SAMU? Quem atendeu, o Corpo de Bombeiros não repassou tais ferimentos, mas a Polícia Militar registrou que ele estava realmente bastante ferido, principalmente na região da perna. Conta ainda a polícia que os dois estavam no mesmo sentido e, ao tentar realizar uma manobra, uma conversão à esquerda, a moto, que poderia estar em alta velocidade, acabou colidindo na lateral deste veículo, onde ocasionou esse acidente. Daqui a pouquinho a gente registra também esse fato na Polícia Militar. Outro acidente de trânsito envolvendo carro e moto, isso por volta das 18h14, agora foi na rua Nego Amâncio, ali no setor Cambaúva, próximo à estação rodoviária. No acidente colidiram uma moto, uma XRE 300 e uma caminhonete, uma Dodge Ram, vitimando 2 pessoas. O condutor da moto havia sido transportado por terceiros. A acompanhante da moto, 25 anos de idade, apresentava uma fratura fechada na perna direita e escoriações leves no tórax, braços e pernas. A vítima foi encaminhada para atendimento médico na UPA aqui de nossa cidade também. Ainda tivemos um outro acidente de trânsito, isso por volta das 18h24, foi envolvendo uma saída de pista e também uma colisão em uma árvore, foi na zona rural. Estrada conhecida como Morro do Pudim. No acidente,
um veículo, um Gol com 2 ocupantes, perdeu o controle ao fazer uma curva, derrapou no cascalho, atingiu uma árvore frontalmente. O carona do banco dianteiro, 20 anos de idade, estava caminhando fora do veículo quando o corpo de bombeiros chegou, com escoriações leves e recusou o transporte. O condutor, 21 anos de idade, estava aparentemente embriagado, de acordo com o corpo de bombeiros, com ferimentos no rosto, hemorragia na boca e queixo, sendo imobilizado pelo serviço de resgate e encaminhado para a unidade de pronto atendimento. E ainda nós tivemos também envolvendo um acidente de trânsito, carro e moto. Isso foi por volta de 2h40 da tarde, na Avenida Adelina Mendonça, cruzamento com a Rua Antônio Messias Vilela, lá no setor Primavera. No acidente colidiram um Toyota Corolla e uma Honda Titan, vitimando uma pessoa. A condutora da moto, 21 anos de idade, apresentava uma fratura fechada na perna esquerda, com escoriações leves nos tórax, pernas e braços. A vítima encaminhada para a UPA aqui de nossa cidade. Então nós tivemos 4 acidentes considerados graves, todos aí com fraturas e encaminhados à unidade hospitalar. Certamente serão transferidos ou já foram transferidos para outras unidades do estado. E 3 deles envolvendo carro e moto, né? Carro e moto, né? Um deles aqui, uma saída de pista ali na zona rural, envolvendo possivelmente o condutor embriagado, né? Aparentemente. Então, é uma situação, aliás, uma ocorrência que chama a atenção, né? 3 acidentes envolvendo carro e moto. Deu uma parada, mas agora está voltando esse tipo de acidente aqui na nossa cidade, envolvendo as motocicletas. Agora 7h41. Vamos, antes da gente girar aqui para a área da polícia, só um alerta aqui, né, para o pessoal que ali próximo ao posto R7, perigo aos condutores, pessoal que está passando por ali, há uma fiação, ela possivelmente de internet, pela foto aqui, são fios mais grossos, ou seja, deve ser aquele que leva a internet até o ponto de distribuição. Ele está bem baixo, né? Correndo risco aí de acidente de pessoas que passaram por ali. O pessoal colocou até alguns cones para dar uma sinalizada, mas não custa nada a gente fazer esse alerta, então na Maria Eulália, ali próximo ao posto R7, tá ok? 7h41. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos então com as ocorrências da polícia. Nós tivemos registrado lá no setor Boa Vista um furto. Compareceu à delegacia a vítima, ela relatando que estava fora de casa, trabalhando, enquanto seu companheiro estava aparentemente em casa. Ao sair do trabalho, foi surpreendida com uma mensagem aí deste companheiro dizendo que não queria mais estar no relacionamento, né? E que iria embora, voltando para sua cidade natal. A mulher chegou em sua casa e foi procurar aí um dinheiro que estava deixado e guardado, né? Um dinheiro dela, suspeitando ele que poderia ter subtraído a quantia, sendo um total aí de R$8.000. Atualmente ele se encontra, de acordo com a vítima, aqui em Cuiabá. O indivíduo aí, né, bloqueou a vítima e não consegue comunicação de maneira nenhuma. Foi embora e ainda levou 8 contos. Carregou o dinheiro para viagem. Tivemos também uma fuga do lar. Essa fuga do lar nós tivemos registrado na delegacia de polícia. A vítima, ela procurou a delegacia, no caso a mãe, informando que seu filho, né, disse que estaria pensando em sair da cidade e dar uma viajada. Porém, ele possui alguns problemas mentais e necessita ser acompanhado e vigiado o tempo todo. Ele teria saído de casa sem os familiares, quando eles perceberam já não estava mais por lá, né? Aparentemente, aí o rapaz teria sido visto pela última vez na rodoviária e teria viajado para Goiânia. Ele toma diariamente diversos medicamentos controlados e faz tratamento recorrente. Então, os pais já estão aí preocupados com essa situação. Aquele momento, o rapaz ele costuma dar uma volta ali na região, mas nunca tinha saído tão longe. Mas deu aí, né, uma vontade de viajar e ele acabou conseguindo seguir aí para Goiânia, até a última informação que a mãe obteve, né, ao registrar o boletim de ocorrência. Realmente isso é um problema, né? Goiânia é uma cidade, né, de dimensões muito grandes e chega lá uma pessoa que talvez não tenha esse costume. Quem tem já se perde, né, então, por lá.
o que aumenta a preocupação aí, é claro, dos familiares, Exatamente. né? É bom lembrar que ele tem 31 anos de idade, tá? 31 anos de idade. Também nós tivemos registrado uma outra ocorrência, desta vez de estelionato, onde compareceu na delegacia de polícia a vítima, ela relatando que se interessou por uma vaga de emprego, ela descobriu por meio de redes sociais. Nesta vaga era oferecido o pagamento apenas para fazer compras no site. Os suspeitos se passaram por funcionários da Amazon. Ela começou então a fazer transferências exigidas pelos suspeitos com a promessa de receber de volta o valor. Mais um acréscimo ainda. Porém, após várias transferências, ela não recebeu nada e cada vez mais era cobrado aí para que ela recebesse o dinheiro, né? Então, ela enviaram inicialmente para ela, né, como retorno R$20. Aqui não consta a quantidade que ela enviou, mas ela obteve aí um jurinho de R$20. É aquela escala progressiva, né? Ó, você manda tanto que você ganha tanto, mas se você mandar tanto, você vai ganhar tanto e a pessoa acaba se empolgando. E fica sem tanto, né? Esses R$20, 30, até 50 eles vão devolvendo, mas aí depois, hora que mordem a isca, né? Aí é que vem a mordida. Também tivemos ainda um roubo. Esse daqui foi o seguinte, ó. Compareceu à delegacia de polícia a vítima. Ela relata que estava ali por volta de 11 horas da manhã. Foi na Avenida Alessandro Marchiori, na região do São João. Ele estava caminhando, né? Aliás, estava na porta de sua casa, a caminho aí da padaria, falou, vou ali na padaria. E quando foi abordado aí por um indivíduo que estava numa motocicleta, esse indivíduo começou a perguntar sobre o sobrinho dele. E o fulano? Né? O fulano tá bom, vi ele ontem, aquela história, né? Uhum. Eu tava precisando falar com ele, você me empresta seu celular para mim ligar para ele? Você tem o nome dele aí? Tem. E o rapaz emprestou o celular. Quando o indivíduo pegou o celular, acelerou a moto, deu no pé, levando aí o aparelho, um telefone, um Samsung Galaxy A13, né, de cor branca, 128 gigas. Tomou o rumo ignorado. Tomou o famoso rumo ignorado. Engraçado, né? Porque assim, o rapaz certamente tinha um conhecimento, né? Deve conhecer. Você não pode confiar nem em quem você conhece mais. A situação chegou nesse ponto. Vamos lá, tivemos ainda uma averiguação, não teve a do vizinho ontem, que foi lá pedir o celular emprestado para fazer a ligação, então? É bem com o vizinho, né? Conhece ali. Tivemos aí uma averiguação, a chamada, onde a polícia recebeu uma denúncia anônima de que o indivíduo estava rondando e observando moradores em uma kitnet. Esse indivíduo, ele acessava o local pela beira da mata e ficava olhando a moradora. No local, foram atendidos aí, né, por duas pessoas que permitiram a entrada para olhar o terreno baldio, cheio de plantação de bananeira, para averiguar se tinha algum suspeito escondido por lá. Mas o indivíduo, né, no buraquinho do muro, viu quando a polícia chegou e fugiu. O fato foi no setor Rodrigues. Foi no setor Rodrigues, então atenção aí, se alguém vê uma movimentação estranha de alguém desconhecido nessa região, pode chamar a polícia aí para fazer uma averiguação, tá? Ainda tivemos um outro estelionato. Esse estelionato, conta a vítima na delegacia, que no dia 6 passado, por volta de 21h30, foi até a agência, onde ele tem ali a conta, com o intuito de realizar um saque. Porém, como não sabe realizar o procedimento, ele pediu ajuda aí para um desconhecido, que fez o saque. Posteriormente percebeu que seu cartão havia sido trocado e ao checar aí a sua conta, não tinha, né, nenhum valor. Foram feitas compras com o referido cartão, somando aí, né, cerca de R$7.182. Aí é que a gente, mais uma vez, chama aquela atenção. Olha o horário, ele foi por volta das 9h30 da noite, né, numa agência bancária. Essa agência bancária no centro, é uma rua que a partir do comércio fechar, fica uma rua sozinha, ali quase ninguém passa, né? Poucas correntistas vão ali à agência nesse horário, e ele encontrou um indivíduo lá, que fez aquela troca do cartão rápida, né? Alguém que estava só aguardando uma vítima ali. Exatamente. E de olho na senha dele, porque ele não sabia mexer, né? Poderia ter esperado um pouco mais no outro dia, para pedir uma ajuda aí para atendente, mas, enfim, eu não sei qual que era a pressa dele também.
mas acabou ficando nesse prejuízo. E aí é que fica o alerta, né? Nada aí é coincidência, né? Quer dizer, não é coincidência que esse rapaz estava ali, esse golpista aí que pegou o cartão e de repente foi, não é coincidência. Já é um modus operandi de ficar ali na agência bancária, né? Movimentando como se estivesse utilizando ali os caixas eletrônicos, mas o intuito é justamente esse. Como não tem funcionamento da agência, pouca movimentação, pode ser, há uma grande probabilidade de aparecer alguém ali que precisa fazer alguma movimentação e que talvez não saiba manusear ali os caixas eletrônicos, e aí, de boa fé, de boa índole, a pessoa vai ali, tá vendo que a pessoa tá mexendo, fala, olha, ela entende, né? Deixa eu perguntar para ela aqui como é que faz. E aí é onde é que esses golpistas que estavam ali não por coincidência, estavam sim esperando a vítima, é onde eles se apropriam, são rápidos, sabem mexer com essa troca de cartão ou mesmo operacionalizar ali o terminal, e aí, olha, R$7 mil foi embora. E aí a gente mais uma vez conclama, para você que sabe mexer, para você que não sabe mexer, esse horário de banco tem que ser uma excepcionalidade muito grande para você ir numa agência bancária. Do contrário, deixe para outro dia quando há movimentação. Olha, tivemos uma ocorrência aqui também, uma prisão de foragido da justiça. Essa história foi o seguinte, lá no fórum estava um policial civil aguardando ali para uma audiência, né? Policiais militares e civis são convocados constantemente para audiências como testemunhas, enfim, ele estava lá aguardando. Quando foi informado aí por uma funcionária de que estaria aí dentro das dependências do fórum uma pessoa que estava com um mandado de prisão em aberto pelo crime aqui de receptação. Então, né, de imediato o camarada foi inclusive lá saber sobre o seu processo, por que a polícia estava atrás dele. E aí, quando foi informado, né, já estava aí o policial civil atrás, informando de que ele estava preso e poderia acionar um advogado para poder ser liberado ou não posteriormente. Mas, então tivemos esta ocorrência também. Furto, este foi no setor Iores, onde a vítima, ela comunicando que no dia 7 passado, isso por volta das 2h da manhã, ela estava, né, em um show, quando foi avisada por um homem, né, de barba, que seus documentos haviam caído aí de sua bolsa. Quando foi guardá-los novamente, percebeu que o telefone, né, um iPhone 11, com capinha colorida, né, e um celular de uma amiga que estavam na bolsa foram furtados. A vítima rastreou o telefone através aí do sistema e verificou que se encontrava na zona rural de Rondonópolis, no Mato Grosso. Mas andou, hein? Andou. Certamente esse mesmo rapaz aí que avisou pode ter, né, pego aí o celular, né? Ou não, tanto faz. Mas enfim, alguém avisou que o celular, certo, quando ele foi tirar ali o celular, já puxou o documento junto, né? E aí, ó, o seu documento caiu. Ainda saiu como bom samaritano. Ó, seus documentos caíram aí. Quando ela distraiu para pegar os documentos, ele, ó, deu no pé no meio daquela multidão. E aí não acha mais, não né? Acha. E foi assim, eu não peguei todas, mas desde segunda-feira nós já contabilizamos quase 20 aparelhos celulares que foram furtados em shows. E nós teremos mais shows por aí. Então já fiquem um alerta, tá? Esse daqui a amiga não guarda aí na sua bolsa para ficar mais seguro que o documento, e acabou tendo prejuízo também. E a bolsa, ela chama muita atenção. Às vezes a pessoa, ela vai com a bolsa com o intuito justamente de ficar mais seguro, né? Mas a bolsa é o que chama a atenção ali dessas quadrilhas, justamente é esse tipo de acessório, que eles sabem que lá dentro vai ter celular, vai ter carteira, né? E, enfim, dinheiro, então realmente tem que ficar em alerta. Tivemos aqui também uma ocorrência, essa de violação, aliás, de violência psicológica contra a mulher e também injúria. A história, o enredo é o mesmo. Casado há muito tempo, o marido faz uso constante de bebida alcoólica. Quando ele bebe, a mulher já não presta pra nada, começa a xingar, né? Começa a injuriar, a agredir. Enfim, 3h da manhã, pensa só, né? A pessoa não consegue dormir, 3h da manhã, tá ali aguentando toda esta humilhação. Então ela pediu, né, que fossem feitas medidas protetivas para tentar, né, manter este elemento longe dela, para que ela possa ter aí um pouco de paz. Estelionato, a vítima
comunicando que no dia 3 de maio, por volta das 4 horas, ela recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco, um número bem parecido aí com aqueles números, ligam, né? Aqueles 4004 lá, perguntando se ele havia efetuado 2 compras, no valor de R$ 7.211 e R$ 5.537 em seu cartão de crédito. A vítima negou, né? Verificou em seu cartão, né? O seu aplicativo, aliás, e viu que a compra realmente havia sido feita por outra pessoa em seu cartão. O funcionário instruiu a ir até um caixa eletrônico para fazer o estorno, já que nesse horário o banco estaria aí supostamente fechado, né? E, aliás, já estava fechado, 4 da tarde, né? E a vítima, no dia 5, conseguiu conversar com o banco e percebeu se tratar de um golpe, né? A vítima seguiu passo a passo aí do suposto funcionário e, ao fim do procedimento, não recebeu o seu dinheiro e nem um comprovante, e no outro dia, ao ir na agência bancária, estava tudo limpo. Na realidade, o cara o induziu a fazer transferências e tudo mais e dar acesso total para ele também. 7h55. Outro estelionato ainda. Este conta que o cartão dele pode ter sido clonado. Por quê? No dia 15 de março, realizaram compras no valor de 5 mil, outra no valor aqui de 5 mil, outra no valor de mais uma de 5 mil, muito 5 mil aqui, R$4.500, R$3.000, enfim, diversos bancos em diversos locais foram fazendo compras utilizando aí supostamente um cartão clonado, já que o cartão real estava no bolso dele e não foi repassado para nenhuma pessoa. Valores significativos, bem significativos, né? Diga-se de passagem. Também tivemos aqui o acidente de trânsito, aquele que nós informamos com maior gravidade. A polícia registrou ele também, onde, ao chegar no local, deparou com uma vítima, a passageira, e o condutor aí de uma moto. Estavam sendo atendidos pelo SAMU, né, e Corpo de Bombeiros, onde foram informados aí pela condutora do veículo, qual relatou o seguinte fato, que ambos trafegavam aí pela avenida, quando, né, a condutora do carro acionou a seta indicando, né, que estaria fazendo a conversão à esquerda, e ao iniciar a conversão ocorreu aí a colisão, né, com o veículo conduzido aí pelo motoqueiro, qual a vítima vinha logo atrás, né, e sofreu a queda, ocasionando lesões no condutor e também na passageiros. Ambos foram socorridos aí como eu disse, pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Militar, foi constatado que o condutor da moto não possui carteira nacional de habilitação e também conduzia a motocicleta, a qual não possui placa de identificação e estava com a numeração do chassi raspada e a numeração do motor picotada, né? Que o referido veículo foi removido até o pátio, não sendo possível apresentar aí o condutor na delegacia de polícia para explicar o motivo, por ele estar aí, né, encaminhado para outra cidade para resolver o problema, os ferimentos graves que ele teve aí na perna. Então, né, foi feito ali na condutora do carro o teste do bafômetro, onde não constatou o uso de bebida alcoólica, deu 0,00. E a guarnição, né, foi informada então dos fatos e registrou esse boletim. Ou seja, a moto, o condutor da motocicleta não era habilitado, a moto estava com o chassi raspado, sem placa de identificação, totalmente errada, né? Não poderia estar circulando tanto pelas vias públicas, né? E ainda vai ter que explicar aí o porquê, né, dessas adulterações neste veículo. Com certeza. Também tivemos ainda uma lesão corporal, esta foi registrada da seguinte forma: a polícia foi acionada para um acidente de trânsito. Ao chegar no local, os vestígios, né? Uma Honda Fan trafegava pela Avenida Alessandro Marquió, quando acabou colidindo aí com o veículo, um Fox, né, que estava estacionado aí na via. Enfim, ali foi registrado esse boletim também desse acidente de trânsito. Estelionato, tivemos mais um.
A vítima conta que por volta de 3h05 da tarde recebeu uma ligação falando que era da instituição bancária ao qual ele é correntista e que estavam clonando o seu cartão. Teriam sido efetuadas transferências via Pix para uma pessoa desconhecida, valor de R$ 1.500, sendo, né, que ele estava aí no local de trabalho e ao entrar no aplicativo notou que realmente fizeram essas transações. Logo mais, ligaram dizendo que era do banco e perguntaram se reconhecia algumas dessas transações. Foi feito o bloqueio do cartão. Até agora ele notou aí essas transações de R$ 1.500. E agora resta saber se realmente era do banco ou não, né? Então foi registrado esse estelionato também. 7h59. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Olha, eu tô aqui com a voz do cidadão, eu tenho uma reclamação, Wesley, ela veio, e Daliana, ontem, deixa-me ver aqui, pegar direitinho, ontem à noite, lá da rua Antônio Camilo, lá no Jardim Floresta, de algumas pessoas ali nas imediações, dizendo o seguinte, que domingo à tarde, o pessoal que recolhe lixo passou tirando o lixo das lixeiras e amontoando na rua. O pessoal achou que iria fazer ali o recolhimento. Só que até hoje de manhã, eu pedi aqui um feedback, né? E esse lixo não tinha sido recolhido. Esse aqui, ó, só para você ter uma ideia do que eu tô falando, é em frente a uma residência, né? Tô mostrando aqui. Meu Deus. Só tiraram da lixeira, colocaram na rua para acelerar aquele processo de recolhimento, mas o caminhão não passou. Não passou até hoje cedo, não Já tinha são passado. 3 dias. Exato, praticamente. Exato, né? Domingo, né? À noite, segunda, terça, quarta, 3 dias. Não, e aí os animais ali de rua acabam o que passando, tá acontecendo. rasgando as sacolas e fica essa situação da foto aí justamente, né? Uma sujeira, fora o mau cheiro, enfim. A outra também, o pessoal está pedindo um esclarecimento da Equatorial, resolver o problema de falta de energia nas fazendas região do Buriti sozinho, água limpa, município de Caiapônia, pois a falta é constante, os moradores estão sempre com prejuízos, né? Quando estão sem energia, por lá, liga, falam que vão em tal horário e não aparecem por lá, né? Então o pessoal fazendo aí as reclamações, tá? Então fica aí o registro aqui no nosso programa. Pessoal também, muitas pessoas mandando por aqui também, coleta de lixo Nossa Senhora Aparecida há mais de uma semana. Então tá isso, nós temos aqui notícias a respeito do estado da moça que foi esfaqueada e o filho feito refém. Quando vai para uma unidade hospitalar, aí essa unidade hospitalar só repassa a informação para os familiares. Aí a gente fica dependendo, é claro, de algum familiar informar aqui ou não da situação. Eu particularmente não conheço nenhum, tá? Muito bom, 8h01, já não dá mais tempo aqui. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Wesley, bom dia. Bom dia, Jota, bom dia, Daliana, bom dia a todos os ouvintes que mais uma vez conosco estiveram nesta manhã de quarta-feira desde as 6h30. Tenham todos uma ótima quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Amanhã, quinta-feira, a partir das 6h30, nova edição do Jornal Verde Vale no ar. Bom dia, Daliana Oliveira. Bom dia, meninos. Jota, Wesley, bom dia pra você também que tá aí do outro lado, sempre fazendo companhia pra gente. Agora 8h02, a gente tá indo nessa, amanhã a gente tá de volta. Um abraço. Gente, obrigado a todos pelo carinho, pela sintonia, né? Mais uma, né, pessoa mandando aqui, hoje de manhã, né? Garis pegaram os lixos, amontoaram na porta da minha casa também, né? Lá no jardim, esse aqui é no Parque São José. Então o pessoal tá aí, a mesma prática, mas o pessoal não tá recolhendo e aí os moradores estão reclamando. Indignados. Estão aí com raiva, porque tá tudo sujo e o mau cheiro terrível. Um abraço, fiquem todos com Deus. A gente se encontra amanhã. Tchau, tchau. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.